Olá, eu sou Sônia Corina Rez e eu gostaria de agradecer aos organizadores do 9º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária pelo convite para proferir essa palestra nesse ambiente tão especial e tão importante que reúne pessoas em torno desse tema. Nesse momento que a gente está assistindo cenas de horror na guerra da faixa de Gaza, na guerra da Ucrânia, eu resolvi tratar os agrotóxicos como armas de guerra, porque são realmente. Então, eu vou começar falando de guerra. Nós temos aqui os números de óbitos por agressões no Brasil nos últimos 10 anos, e a gente vê que realmente não são poucos, são cenários de guerra realmente. 2017 foi o recorde, com mais de 63 mil mortes por agressões. E agora, em 2021, que é o dado mais recente, com mais de 45 mil óbitos por agressões. Os homens constituem 80% dos mortos por agressões no Brasil. Também temos a guerra no trânsito no Brasil. Os óbitos por acidente de transporte em 2012 somaram mais de 46 mil pessoas. Felizmente está diminuindo. Em 2021 foram 35 mil óbitos. Novamente, os homens são a maioria das vítimas de acidentes de transporte, né? Um outro dado triste da violência no Brasil é o número de óbitos por suicídio, que tem aumentado continuamente. E em 2021 foram 15.500 óbitos, sendo que novamente a maioria homens, né? Em torno de 80% homens, as vítimas de suicídio. Só que esses números de guerra no Brasil, porque são números de guerra, são números muito expressivos para serem desprezados, eles fazem parte de um outro conjunto que também é uma guerra, que é uma guerra química em curso no Brasil. E essa guerra química tem a ver com agrotóxicos, como eu vou explicar agora. Desde 2008, o Brasil está lá na disputa pelo primeiro lugar no uso de agrotóxicos no mundo, né? Em torno de 20% dos agrotóxicos comercializados no mundo são comercializados no Brasil. E as quantidades realmente são muito grandes. Em 2013, foram comercializados no Brasil 495.764,55 toneladas. Isso de acordo com os dados oficiais disponibilizados pelo IBAMA, né? Enquanto que em 2021, vejam, foi 719.507,44 toneladas. Só para ter uma ideia, em 2021, isso correspondeu a 13,4 quilos de agrotóxicos por habitante do país. Se alguém quiser minha parte, eu estou doando, tá? E quando a gente vê, um dado importante também que eu considero, é que entre 2013 e 2021, aumentou em 45,1% a quantidade de agrotóxicos comercializados no país. Enquanto que as culturas, ou seja, as áreas cultivadas com cultivos temporários, mais cultivos permanentes, mais silvicultura, aumentaram só 19,1% de 2013 até 2021. Foi de 80.731.669 hectares a 96.159.071 hectares em 2021. Ou seja, aumentou em 45% a quantidade de veneno usado e aumentou em 19% a área cultivada, ou seja, a quantidade de veneno aumentou 2,4 vezes mais do que a área cultivada. Nessa tabela nós temos as quantidades comercializadas em 2021 de 32 agrotóxicos, os principais. Glifosato em primeiro lugar com 219.581 toneladas. 2,4-D, 62.165,7 toneladas. E veja agora os que são banidos na União Europeia já. O mancozeb, clorotoluanil, atrazina e acefato. Gente, mais de 50.340 toneladas de mancozeb, 38.320 toneladas de clorotalonil, 37.298,6 toneladas de atrazina
e 35.856 toneladas de acefato. Vejam que essas moléculas já estão proibidas há muito tempo na União Europeia. E aí, nessa lista de 32, mais ou menos 40% dos ingredientes ativos que o Brasil comercializou em mais de 3 mil toneladas em 2021, mais de 40%, em torno de 40% são banidos na União Europeia há muito tempo. Isso é muito lamentável, porque são quantidades grandes de substâncias comprovadamente tóxicas e que são despejadas no Brasil anualmente. Isso aqui é a unidade de um ano, imagina a quantidade de agrotóxico, milhares de toneladas de substâncias perigosas sendo lançadas no nosso país em um ano. São os efeitos comprovados na saúde humana, que essas substâncias são lançadas em milhares de toneladas no Brasil. Está descrito na literatura. O glifosato, perigosíssimo, é o agrotóxico mais vendido no Brasil e no mundo. Comprovadamente causa linfoma não Hodgkin, infertilidade, autismo, problemas renais, danos às células embrionárias da placenta, morte prematura programada e necrose de células placentárias, umbilicais e embrionárias, desregulador endócrino em células hepáticas, proliferação de células de câncer de mama, danos às células hepáticas e neurotóxico. Vejam que esse é o mais vendido no mundo. Mais de 200 mil toneladas lançadas no Brasil em 2021. E olha tudo que esse veneno faz. É uma coisa muito triste isso. 2,4-D, o segundo mais vendido no Brasil. Câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e infertilidade. Mancozeb, proibido na União Europeia, 2021, causa câncer de tireoide, entre outros problemas. Clorotalonil, proibido em 2009 na União Europeia, desregulação endócrina. Gente, desregulação endócrina é uma propriedade que as substâncias têm de causar problemas em diversos órgãos do organismo, principalmente em organismos mais jovens. Desregulação endócrina atrapalha o desenvolvimento sexual de crianças. Causa uma série, obesidade, câncer de mama, câncer de próstata, até depressão, uma série de problemas de saúde associados à desregulação do sistema endócrino. Atrazina é uma praga, gente. Foi proibida em 2004 na Europa, mas continua aparecendo nas águas de lá. Ela permanece nas águas subterrâneas e no Brasil também. Tudo que é análise de água encontra atrazina. É muito vendida, é muito utilizada e ela é muito perigosa. Câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, câncer de próstata, câncer de tireoide, câncer de ovário, mal de Parkinson, asma, respiração com ruído, infertilidade, baixa qualidade de sêmen, malformações congênitas, teratogênese, danos às células hepáticas, tudo isso está descrito na literatura científica. O acefato, uma praga também, desde 2003 proibido na União Europeia e muito utilizado no Brasil, mais de 30 mil toneladas naquele ano, 2021, citotóxico, genotóxico, sobre espermatozoides humanos, diabetes tipo 2, hiperglicemia, disfunção do metabolismo de lipídios, danos ao DNA e câncer. Vejam que nós continuamos permitindo o uso disso. Eu estou destacando aqui o glufosinato de amônico, que é genotóxico, hepatotóxico e desregulador endócrino. É uma substância perigosíssima, já proibida na União Europeia em 2003. Depois vou falar um pouco sobre ele. Mas aí o importante é saber que existe uma lei no Brasil, a Lei 7.802, de 1989, que no artigo 3º diz o seguinte, no inciso 6º, parágrafo 6º, fica proibido o registro de agrotóxicos e seus componentes e afins. Para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. B. Para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. C. Que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. D. Que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica. E E. Que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados. E F.
cujas características causem danos ao meio ambiente. Ou seja, essas substâncias que já estão banidas na União Europeia ou que não estão banidas lá, mas que são usadas aqui no Brasil, essas substâncias não poderiam estar sendo usadas se a gente for seguir a lei de 1989, que vale e está valendo no Brasil. É uma afronta ao sistema jurídico brasileiro a permissão do uso dessas substâncias que claramente contradiz o texto da Lei 7.802 de 89. Aqui nós temos dados do portal da Anvisa com as monografias de agrotóxicos autorizados, em que lá constavam, em 20 de junho de 2023, 494 ingredientes ativos com uso permitido no país, sendo 124 deles ingredientes ativos naturais ou derivados, que são feromônios sintéticos, 36, cairomônios, 3, e produtos biológicos e produtos naturais, 85. E 370 agrotóxicos químicos, sendo que desses 208, ou seja, 56,2% dos agrotóxicos químicos, eram banidos ou sem uso autorizado na União Europeia. E desses 208, 181, ou seja, 87% desses banidos na União Europeia, ainda já tinham uso autorizado no Brasil desde antes de 2003. Ou seja, são moléculas velhas, é lixo que o Brasil permite o uso desde 2003, ou antes de 2003, e que a gente não se livra dessas porcarias que a União Europeia já se livrou há muito tempo. No sistema Agrofit, que é um outro sistema do Ministério da Agricultura, constam lá no total 3.235 produtos. Lá tem os produtos. E desses 3.235 produtos, 1.559, ou seja, 48,2%, contém ingredientes ativos banidos ou sem uso autorizado ou sem registro na União Europeia. Aqui tem um quadro comparativo entre a aprovação de agrotóxicos no governo passado, que de 2019 a 2022, e do governo atual, de janeiro até 15 de novembro de 2023. Então, no governo passado, no total, em 4 anos, foram aprovados 2.170 agrotóxicos, produtos. No governo atual, nesses meses, foram 431 produtos. No governo passado, 12,8% eram agrotóxicos contendo ingredientes ativos biológicos. No governo atual, foram 16,9% do total são os biológicos. Os químicos, no governo passado, 87,2%, e nesse governo, 84% químicos. Diminui a proporção de químicos, aumentou os biológicos. Dentre esses produtos agrotóxicos aprovados, vejam que no governo passado, 77,4% dos agrotóxicos químicos tinham pelo menos um fabricante na China. E no governo atual, 84% tem pelo menos um fabricante da China. Eu trouxe esse dado só para mostrar para vocês a grande dependência que o Brasil tem em relação à China para a produção de agrotóxicos. E outro dado importante, desses produtos registrados, quantos tinham ingredientes ativos banidos na União Europeia? No governo passado, 48,7% dos ingredientes dos produtos aprovados tinham ingredientes ativos proibidos na União Europeia. No governo atual, 38,7%. Aqui eu fiz uma diferença entre produtos técnicos. No governo passado foram 40,5% eram produtos técnicos, e no governo atual 39,9%. O que são produtos técnicos? São aqueles que têm o ingrediente ativo, mas não está formulado ainda, porque o produto final tem outros componentes, né? Então, os produtos técnicos que foram aprovados, eles são aqueles que vão servir de base para os produtos formulados. E os produtos formulados no governo passado foram 1.014, correspondendo a 46,7% do total. E no governo atual, 60,1% do total. Desses produtos formulados, constam lá nas aprovações as culturas a que eles são destinados. Então, eu trouxe aqui para vocês, para reforçar,
que a grande parte dos agrotóxicos realmente é direcionado para 4 grandes culturas, né? Então, no governo passado, 43,7% dos produtos formulados era direcionado para plantações de algodão. No governo atual, 39,8% dos produtos formulados. Para cana-de-açúcar, no governo passado, 33,1%, no governo atual, 27%. Para milho, 42% no governo passado e 43,6% no governo atual. E para soja, vejam vocês, 60% dos produtos formulados tinham indicação para uso na soja no governo passado e no governo atual 56% dos produtos formulados têm uso recomendado para soja também. Aqui eu trouxe os números dos óbitos por neoplasias no Brasil. Vejam que em 2012 foram 191.577 óbitos e esse número aumentou para 235.805 em 2021, sendo os homens a maioria das vítimas das neoplasias, né? Também é um número elevado, mais de 200 mil pessoas morrem no Brasil por ano vítimas de neoplasias e cânceres. E alguém pode estar se perguntando, mas o que o suicídio tem a ver com agrotóxico? O que o câncer tem a ver com agrotóxico? Tem muito a ver, porque a exposição a determinadas substâncias resulta, assim, em depressão, e o desfecho final da depressão é o suicídio, né? E também em alterações celulares que resultam nos tumores e no câncer. Então, esse livro, Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, está disponível na internet gratuitamente, ou então a pessoa pode comprar pela editora. Tem muitos dados com referências bibliográficas explicando isso ali, as conexões entre a poluição e as doenças que as pessoas estão. A gente viu que isso está aumentando, né? Tanto a depressão, tanto o suicídio, quanto o câncer. Aqui eu trouxe uma informação que eu considero bastante esclarecedora, bastante reveladora. Faz parte de um capítulo de um livro publicado pelo grupo da UFMT, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, de nossa autoria, que nós fizemos um levantamento da mortalidade por neoplasia, sexo masculino e feminino, suicídio masculino e feminino e a incidência de anomalias congênitas no Brasil inteiro, todas as micro-regiões do Brasil, por 100 mil habitantes e por 1.000 nascidos vivos no caso de anomalias congênitas. E daí nós classificamos as micro-regiões de acordo com o padrão nacional, ou seja, os que ultrapassavam o padrão nacional nesses índices de mortalidade ou anomalias congênitas, né? E aí aconteceu o seguinte, nós encontramos micro-regiões que tiveram índices acima do país em todos os indicadores, ou seja, mortalidade por neoplasia sexo masculino e feminino, mortalidade por suicídio sexo masculino e feminino e anomalias congênitas por mil nascidos vivos. E aqui eu trouxe para vocês o mapa dessas micro-regiões. Vejam que interessante que eles formam contínuos geográficos, não são regiões isoladas, são contínuos geográficos. E aqui do ladinho eu trouxe onde elas estão, né? No Rio Grande do Norte foi só uma micro-região dentro de 19 do total do estado. Em Minas Gerais foram 6 de 66 micro-regiões do estado. E em São Paulo, 20 das 63 micro-regiões. No Paraná, 8 das 39 micro-regiões. Em Santa Catarina, 11 das 20 micro-regiões. E o Rio Grande do Sul, muito expressivo, 19 das 35 micro-regiões. E é interessante notar que a maioria dessas micro-regiões não está nas grandes cidades, não está nas capitais, está no interior. Isso dá um indicativo para a gente de que realmente a utilização de agrotóxicos e que realmente a poluição ambiental causada pelos agrotóxicos pode ser um fator relevante de risco nessas situações que a gente encontrou. Isso merece uma investigação, porque são áreas muito grandes, são áreas populosas e são áreas em que as pessoas estão próximas das plantações. Então, seria necessário realmente fazer estudos ambientais para detectar possíveis fatores de risco presentes no ambiente, né? Eu sugeriria até que esses estudos começassem pelas águas de abastecimento, porque realmente existe uma indicação de que ali há riscos presentes no ambiente que desencadearam essas doenças e esses óbitos em consequência.
Então, quem procura acha. Num país que se usa tanto veneno, quem procura veneno acha, né? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina conseguiu verba para analisar, para avaliar a qualidade da água, e então contratou por licitação pública um laboratório para fazer as análises, né? Então foram analisados a água de abastecimento, tá, gente? Abastecimento de cidades, tá? De 175 dos 295 municípios de Santa Catarina foram avaliados, quanto à presença de 204 ingredientes ativos. A resolução que a portaria do Ministério da Saúde exige que as empresas de saneamento avaliem a presença de agrotóxicos na água a cada 6 meses, 40 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu avaliar 204. Esse trabalho de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 revelou que havia resíduos de agrotóxicos na água de 60 municípios. Gente, 60 municípios tinham água, veneno na água, tá? Desses 60 municípios que tinham veneno na água, 50 deles não poderiam usar água se estivessem na União Europeia. Já vou explicar por quê. Aqui eu trouxe alguns dados, um recorte dos dados que estão na portaria do Ministério da Saúde, número 888, de 2021, que estabeleceu o padrão de potabilidade para água e águas de abastecimento. Aqui eu coloquei um destaque para as substâncias químicas, né? Aqui temos alguns agrotóxicos, 2,4-D, a cloro, a metrina, a atrazina, fipronil, flutirafol, glifosato, mais o derivado dele, o AMPA, hidroxiatrazina. Vejam que para cada substância tem um valor específico. Esses valores eles são calculados a partir de parâmetros experimentais com animais, o quanto que não teria efeito na saúde a partir de parâmetros da literatura. O que chama bastante atenção aqui é o glifosato. O glifosato no Brasil é autorizado 500 microgramas por litro, 500 microgramas por litro na água de abastecimento. A gente já vai ver que na União Europeia é 0,1. No Brasil é permitido 5.000 vezes a mais. Então, aqui nessa tabela a gente vê que cada substância tem um valor diferente com base em parâmetros da literatura, que é diferente do que a gente vai ver para a União Europeia. Então, a gente tem nessa tabela os resultados de algumas das análises das águas, né? E a gente vê que aqui a gente tem concentrações acima do que seria permitido na União Europeia, porque na União Europeia cada ingrediente não pode ultrapassar 0,1 microgramas por litro, e quando tem mais de um, não pode ter, a soma deles não pode ter mais que 0,5 microgramas por litro. Nessa tabela aqui, somente a cidade de Armazém ficou abaixo de 0,1 microgramas por litro. E é triste ver, gente, que Arvoredo e Armazém têm um manancial subterrâneo com venenos perigosos ali, né? Por que é o manancial subterrâneo é mais preocupante a contaminação do que o manancial superficial? Porque o subterrâneo não tem mecanismos de depuração. O manancial superficial tem o sol, tem o ar, tem o movimento das águas, então vai purificando aos poucos. E o subterrâneo não tem, então aquela poluição é considerada permanente. Vejam aí Balneário Camboriú com tantos poluentes na água, né? É muito triste isso, gente. 50, 60 municípios dos que foram avaliados, 60 tinham veneno na água. E o veneno na água é uma contaminação que é muito preocupante porque todo mundo precisa de água, todo mundo precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia. E é todo dia. Então é uma contaminação que chega no corpo das pessoas diariamente, continuamente. Por isso que é tão preocupante a contaminação das águas de abastecimento. Todos esses dados em conjunto demonstram realmente os riscos que os brasileiros estão sendo submetidos, né, devido a esse uso amplo de agrotóxicos nas grandes culturas, contaminando água, alimentos, mas os cenários de guerra mesmo, guerra química, eles são bem demonstrados em vários livros, várias literaturas, né? Eu trouxe algumas para vocês aqui. Esses livros muito incríveis. Esse primeiro, Agrotóxicos e Violações de Direitos Humanos no Brasil. Denúncias, Fiscalização e Acesso à Justiça. É impressionante o que é descrito nesse livro
em termos de sofrimento das pessoas afetadas. Outro do grupo do pessoal da UFMT, lá do professor Pignatti, desastres sociosanitário-ambientais do agronegócio e resistência agroecológicas no Brasil. E o livro mais recente, que esse é um capítulo de livro que nós mostramos ali, que tem o mapa, né, dos óbitos, é Ambiente, Saúde e Agrotóxicos. É horrível esse cenário de guerra que esses livros demonstram. São dados técnicos comprovados de que tem uma população imensa sofrendo os efeitos desse uso de agrotóxicos, em que eles são envenenados diariamente, a água envenenada, o corpo deles envenenado, o ambiente, as plantações, os cultivos orgânicos que não vão para frente porque vem o vizinho e joga veneno, muitas vezes propositalmente, tá, gente? A deriva nem sempre é acidental, a deriva muitas vezes é proposital para expulsar os agricultores pequenos das suas terras. É um cenário de guerra química, quando eu falo em guerra química, é um cenário real no Brasil. Esse outro livro, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, ele é muito impressionante, ele é muito emocionante, porque ele descreve o pesadelo das pessoas que moram, de repente, num lugar maravilhoso, um paraíso, e aí chega um vizinho que devasta tudo, tira toda a vegetação, milhares de hectares devastados, os animais expulsos, e aí começa a aplicação de veneno por via aérea, muitas vezes, e aquele veneno invade as comunidades, invade a água, envenena tudo, acaba com os insetos, acaba com toda a vida, e as pessoas se veem presas naquele ambiente, muitas vezes sendo obrigadas a migrar porque o ambiente ficou insustentável, eles têm medo de morrer porque estão vendo que a água está envenenada, o ambiente inteiro envenenado, as pessoas adoecendo. É realmente um cenário de guerra. E a doutora Larissa Bombardi, ela é muito genial, ela é muito é, inteligente. Ela, nesses dois livros dela, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e agora o mais recente, Agrotóxicos e Colonialismo Químico, ela descreve com muita clareza todo esse contexto trágico no Brasil e que tem que ser divulgado e tem que ser modificado. Nós temos que lutar para mudar isso, para acabar com isso, porque tem muitas vítimas. As vítimas não podem ficar escondidas, a gente tem que defendê-los, a gente tem que fazer essa verdade aparecer. Porque a guerra química no campo é uma realidade muito triste no Brasil. Muito triste, muito dolorosa, com muitas vítimas. Eu não posso deixar de ressaltar um dado que eu considero muito relevante. No Brasil, 79% dos agrotóxicos são aplicados em 4 culturas apenas. 52% nas plantações de soja, 10% em plantações de milho, 10% em plantação de cana e 7% em plantações de algodão. Isso foi revelado lá no livro, no Atlas da doutora Larissa Bombardi, publicado em 2017. E um outro dado importantíssimo que a doutora Sônia Felipe revelou no livro Carnelatria é que 93% da soja e 80% do milho são direcionados para a alimentação de animais, não é para alimentação de pessoas. Então, a gente tem aí quase 80% dos agrotóxicos usados no Brasil não são usados em plantações direcionadas para a alimentação de humanos. São commodities agrícolas e são alimentação para animais no país ou no exterior. Eu também achei importante mostrar que, dentre os produtos exportados para o Brasil em 2022, em primeiro lugar está a soja, ou seja, nós temos 52% do veneno usado no Brasil usado na soja e é o principal produto de exportação do Brasil. 14% do lucro das exportações brasileiras são da soja. O outro, no quinto, depois vem óleos de petróleo, depois vem minério de ferro e lá em quinto lugar o milho. Sexto lugar, carne bovina. Sétimo lugar, açúcares. Oitavo lugar, farelos de soja e outros derivados. E em décimo lugar, carnes de aves e suas miudezas comestíveis. Ou seja, nós temos aqui na pauta de exportação do Brasil, entre os 10 produtos mais exportados pelo país em 2022, nós temos a soja, milho e carnes e açúcares, né? E aqui a gente vê nesse gráfico aqui abaixo a evolução da área plantada em hectares. A soja lá em 2021 alcançou quase 40 milhões de hectares.
plantados. Vejam, soja, milho e cana, né? As áreas plantadas com soja, milho e cana, ultrapassando cada um 10 milhões de hectares. Ao passo que os alimentos principais da população, né? O brasileiro, feijão, trigo e arroz, em áreas muito menores, e nos relatórios da Conab a gente tem importado, sim, tem importado esses alimentos há muitos anos. O trigo, a importação está diminuindo, a produção interna está aumentando, mas mesmo assim ainda é importado. Ou seja, nós exportamos alimentos sustentar, para sustentar animais em outros países, e o consumo humano dentro do Brasil, a gente vive numa insegurança alimentar muito grande, tendo que importar alimentos. Já que eles estão no centro da produção agrícola brasileira e também na pauta de exportações do Brasil, eu achei importante trazer aqui os rebanhos que nós temos, né? O rebanho bovino no Brasil ultrapassou, né, 200 milhões de cabeças de gado. Vejam ali a comparação com os humanos, né, na última coluna, tem mais boi no Brasil, em 2021 tinha mais boi no Brasil do que humanos. Galináceos, só galinhas, também ultrapassaram muito a população brasileira. Os suínos têm menos do que humanos, mas em compensação também o impacto ambiental da criação de suínos é muito grande, como a gente vai ver. Eu trago aqui os dados que a doutora Sônia Felipe ela pesquisou no livro Carnelatria, ela descreveu a proporção dos dejetos e tudo mais, as informações sobre o impacto da criação dos animais, né? Então, se a gente for ver pelos dados da professora Sônia Felipe no seu livro, considerando que no Brasil foram abatidos 29.795.996 bovinos em 2022, no seu ciclo de vida inteiro, incluindo a agricultura, incluindo todo o manejo dos animais, foram consumidos 976,4 bilhões de litros de água, 1,5 bilhões de toneladas discretas produzidas e 267,6 milhões de litros de sangue liberados no abate. Para os suínos, dos 56.150.379 suínos abatidos no Brasil em 2022, no seu ciclo de vida, foram consumidos 42,1 bilhões de litros de água, 112,3 milhões de toneladas discretas e 168,5 milhões de litros de sangue liberados no abate. E os frangos, né, que em 2022, em um ano, foram abatidos 6 bilhões, 107 milhões, 81, 683 frangos. Isso aí consumiu no seu ciclo de vida 213,7 bilhões de litros d'água, 239,8 milhões de toneladas discretas e 1,8 bilhões de litros de sangue liberados no abate. E essa quantidade de água, como eu falei, ela leva em consideração também a agricultura para produzir milho e soja e tudo mais, os alimentos desses animais. Então, algumas das consequências, né, dessa pecuária intensiva é a poluição dos recursos hídricos. Aqui a gente tem uma foto de um rio que ficou pintado de vermelho pelo vazamento de sangue de um abatedouro. E ao lado uma foto de uma esterqueira, né? Porque imagine, se a gente já não trata direito o dejeto humano, o dejeto animal muito menos. Em Santa Catarina, nas áreas de pecuária intensiva, na região oeste, tem relatos de que as águas subterrâneas são totalmente comprometidas com coliformes fecais por causa do manejo incorreto dos dejetos animais. Aqui a gente tem uma foto de uma esterqueira, né, que é um sistema muito precário em que se tem um tanque que recebe os dejetos e essa esterqueira extravasando o conteúdo para o ambiente, que é uma cena ainda comum, infelizmente, né? Poderiam ser feitos tratamentos adequados em biodigestores para gerar energia, mas não é isso que se vê na realidade da maioria das propriedades que criam animais para pecuária industrial. Aqui eu trouxe um gráfico que foi elaborado pela Agência Nacional de Águas, que mostra a demanda de água potável no Brasil. Vejam que 66,1% para irrigação de grandes culturas, 11,6% para abastecimento animal, e essas duas demandas são maiores, por exemplo, em todo o abastecimento urbano,
consome 9% e da indústria 9,7%. Lembrando que na irrigação de grandes culturas tem lá a soja e o milho, que são principalmente voltados também para a alimentação de animais, seja no Brasil, seja no exterior. Então aí a gente vê a relevância da pecuária para o consumo de água, né? É um fator muito grande, muito importante, muito relevante no consumo de água potável no nosso país. Então, eu não quero só lamentar o contexto atual apresentado, mas também oferecer sugestões, né? Primeira sugestão é banir os banidos. O que seria? Proibir o uso no Brasil também do que já foi proibido em outros países. Se o Brasil fizer uma legislação semelhante à da União Europeia, nós podemos ganhar muito em termos de mercado, porque se os agricultores europeus reclamam que lá a legislação é mais rigorosa que no Brasil. Então, se a gente igualar a legislação do Brasil em relação ao controle de agrotóxicos para a União Europeia, a gente vai estar dando um passo na direção da aprovação desse tratado do Mercosul com a União Europeia. Seria um passo importante, igualar as legislações. Mas a doutora Larissa Bombardi e outros pesquisadores que estão lá na Europa lutando por um tratado internacional para tratar disso. Como tem o Tratado de Roterdã, o Tratado de Estocolmo, fazer um tratado internacional para impedir que agrotóxicos proibidos no país possam ser comercializados para outros países. Seria uma legislação internacional para igualar o que é banido. Isso seria muito importante porque mudaria o contexto. O Brasil atualmente é lixeira do mundo. Todo mundo proíbe e manda para cá e nós não proibimos, então demoramos muito para proibir. A gente aceita lixo dos outros e lixo perigoso ainda para aplicar na agricultura. Isso tem que parar. A gente já viu as consequências para a saúde dos brasileiros, para a saúde ambiental, para tudo, né? Outra situação que é necessária e urgente é a revisão dos limites para a presença de agrotóxicos em águas de abastecimento e em alimentos. Atualmente tem um limite muito mais permissível do que, por exemplo, é praticado na União Europeia, e além disso não existe limite para soma das concentrações. Então, acontece frequentemente a gente achar um alimento com 11, 12 ingredientes ativos que está dentro dos parâmetros aceitos, porque cada ingrediente ativo não ultrapassa o limite previsto, só que a soma é uma loucura. Aqui em Santa Catarina, a gente já detectou águas de abastecimento também com 10 ingredientes ativos, e agora tem dados novos com mais ingredientes ativos numa única amostragem de água, e não está fora do padrão, porque cada ingrediente ativo está dentro do padrão previsto atualmente. Então, nós temos que modificar essa legislação, ela tem que ficar mais rigorosa e, além disso, tem que botar limite na soma dos ingredientes ativos. Não é possível que uma amostra com 10 ingredientes ativos não esteja fora do padrão. Proibição da pulverização aérea, só tem o Ceará que conseguiu manter, né? Nós temos que estender isso, porque a deriva não justifica, essa técnica é absolutamente injustificável e a gente torce para que mais estados consigam proibir essa prática, que tem sido usada também como arma de guerra, né? Como eu falei, muitas vezes a pulverização aérea é utilizada para expulsar pequenos agricultores das áreas vizinhas. Cobrança de impostos, porque os agrotóxicos não pagam. E também sobre a exportação de commodities, soja, milho, algodão, que não pagam imposto. Quer dizer, todo o prejuízo que trazem para a saúde pública e para o ambiente não pagam imposto. E, ao mesmo tempo que tem programas de incentivo para o agronegócio exportador, tem que ter programa de incentivo à produção de alimentos orgânicos para humanos, da agroecologia, tem que dar incentivo, tem que dar apoio para a produção de orgânicos, o que não está acontecendo. O orgânico paga imposto e a soja, milho e o algodão não pagam imposto. Como é que pode isso? E uma coisa importante que ninguém fala, né? A ONU, desde 2015, lançou um documento já dizendo que é necessário mudança na dieta. Nós temos que consumir menos produtos derivados de animais, porque a pecuária é, sim, uma fonte muito expressiva de gases do efeito estufa que estão aí causando essas mudanças climáticas desastrosas para todos nós.